Nessa videoaula, vamos dar continuidade no estudo sobre a linguagem Python e o assunto abordado será tipos de dados e operações matemáticas. A partir de agora, utilizaremos bastante o JupyterLab. Lembre que você pode utilizar o Jupyter Notebook caso seja a sua preferência. Eu gostaria de lembrar que o JupyterLab é a principal ferramenta do cientista de dados. É onde criamos os nossos notebooks. Só lembrando que um notebook é um arquivo com extensão IPYNB, onde nós escrevemos os códigos em uma linguagem de programação e, no nosso caso, utilizaremos a linguagem Python. Nós utilizaremos diversos notebooks, e cada um será nomeado com o assunto abordado na videoaula. Esses notebooks estão disponíveis para download. Sugerimos que você salve como material de referência para consultas futuras. Antes de continuarmos, fique atento à seguinte dica. Procure sempre entender o assunto abordado e nunca decore a sintaxe do código. Sintaxe são as regras utilizadas por uma linguagem de programação para garantir que os códigos sejam escritos de forma correta. Cada linguagem de programação possui a sua própria sintaxe. Então, procure compreender o conceito, porque assim você poderá trabalhar com qualquer linguagem, precisando apenas aprender a sua sintaxe. Guarde esses notebooks em um local de fácil acesso e bem identificados para facilitar as futuras consultas. É claro que com o passar do tempo e com a prática, você vai automaticamente aprender a sintaxe e não vai depender de consultas. Mas, até lá, faça um bom uso desse material. Durante o curso, disponibilizaremos alguns exercícios ao final de cada notebook. Serão exercícios simples que ajudarão a fixar o assunto. Na verdade, o objetivo desse curso é trabalhar com projetos. Então, pensamos que o melhor exercício é utilizar os assuntos abordados na prática em projetos utilizando dados reais. Afinal de contas, o mercado de trabalho é baseado em projetos, não é isso? A empresa onde trabalhamos ou os nossos clientes querem resolver problemas. Concorda comigo? Então, nós vamos trabalhar com muitos projetos e, com certeza, ao final deste curso, você estará apto a trabalhar como cientista de dados. Nesse curso, vamos considerar que você não tem nenhum conhecimento sobre Python e apresentaremos a linguagem desde os conceitos mais básicos. Caso você já conheça a linguagem, pode pular as videoaulas até aquele assunto que você não saiba ou queira relembrar. Vamos dar continuidade ao assunto deste notebook. Falaremos agora sobre tipos de dados. Em programação de computadores, tipo de dado é o formato como o dado é armazenado na memória RAM do computador. Alguns tipos de dados comuns são os seguintes: números inteiros, números floats, caracteres e matrizes. Também existem tipos mais específicos, como os datas e booleanos. O tipo booleano pode ser verdadeiro ou falso. Tipos de dados são conceitos de computação que o cientista de dados deve saber. Cada tipo de dado ocupa um tamanho diferente na memória do computador. Veremos mais à frente que cabe ao cientista de dados fazer o bom uso do espaço de memória que ele dispõe. Porque, dependendo do tamanho dos dados, ele não conseguirá trabalhar devido a limitações da máquina com a qual ele está trabalhando. Algumas linguagens de programação exigem que o programador defina o tipo de dado de uma variável antes de atribuir um valor a ela. Já outras linguagens podem atribuir automaticamente o tipo de dado de uma variável quando os dados iniciais são inseridos na variável. Em Python, você não precisa definir o tipo de dado de uma variável. E o que é uma variável? Variável é um espaço na memória RAM do computador destinado a um dado que pode ser manipulado durante a execução do algoritmo. Por exemplo, observe essa célula.
Nessa linha de código, estamos atribuindo o valor 5 à variável A e o valor 5.0 à variável B. O sinal de igual não representa igualdade. Um único sinal de igual significa atribuição de um valor a uma variável. Veremos mais à frente que o operador de igualdade é representado por dois sinais de igual. Observe que na linguagem Python não definimos o tipo de dado. O interpretador automaticamente identifica que ali é o número 5 e 5.0. Se tivéssemos atribuído um texto à variável, o interpretador também identificaria. Ao executar essa célula, o interpretador atribuirá os respectivos valores das variáveis e, automaticamente, cada uma dessas variáveis ocupará seu respectivo espaço na memória RAM do computador. Existem duas formas de visualizar o valor de uma variável. A primeira é utilizando a função print. Observe na saída que a variável A tem o valor 5. E a segunda forma é executando a célula com a variável que se deseja visualizar. Observe que a variável B tem o valor 5.0. Existem diversos tipos de dados, mas por enquanto vamos falar sobre os tipos de números. Python pode manipular diversos tipos de números, como por exemplo, hexadecimais, binários ou complexos. Contudo, os mais utilizados são do tipo int e do tipo float. Números do tipo int são inteiros positivos ou negativos, como por exemplo 12 e menos 12. Números do tipo float são fracionários positivos ou negativos, por exemplo, 12.5 e menos 12.5. Vamos verificar o tipo de dado da variável A. Para isso, utilizamos a função type. Observe na saída da célula que a variável A é do tipo inteiro. Nessa célula, estamos verificando o tipo de dado da variável B. Observe que a variável B é do tipo float. Ao trabalhar com números, com certeza realizaremos operações matemáticas. E para realizar operações matemáticas em Python, não é muito diferente do que já estamos acostumados a ver desde o ensino fundamental. Nesta tabela, podemos observar os respectivos operadores para as operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. Também temos o módulo, que é o resto da divisão. E, por fim, a potência. É muito importante ficar atento para não confundir o operador de multiplicação com o operador de potência. Enquanto o operador de multiplicação é apenas um asterisco, o operador de potência são dois. Antes de continuar, vamos falar sobre essa tabela. Ao dar dois cliques na célula, podemos observar que a tabela foi construída utilizando Markdown. Aconselhamos você a depois visitar o guia de Markdown para aprender mais sobre essa ferramenta. Vamos visualizar algumas células com exemplos desses operadores matemáticos que acabamos de falar. Lembre que para executar uma célula, você pode clicar em Run ou pressionar as teclas Shift mais Enter. Se você quiser saber mais opções de como executar células, você clica no menu Run e você pode visualizar diversas formas diferentes. Nessas células, temos operações matemáticas bastante simples, como soma, subtração, multiplicação, divisão, potência e cálculo do módulo. A ideia é apresentar essas operações aos iniciantes em programação. Cabe observar que a divisão de dois números inteiros resulta em um número float. E vale lembrar também que um módulo é o resto da divisão. Agora, vamos falar sobre os operadores relacionais. Os conceitos para os operadores relacionais são os mesmos que aprendemos na escola e utilizamos quando queremos comparar valores. São eles: igualdade, desigualdade, maior que, menor que, maior ou igual que e menor ou igual que.
Cabe uma observação. Para os operadores de igualdade e desigualdade, o operador de igualdade é composto por dois símbolos do sinal igual, e o operador de desigualdade é composto por um sinal de exclamação e outro do sinal igual. Vamos ver alguns exemplos com operadores relacionais. Observe que, ao executar um código com operadores relacionais, a saída é uma condição verdadeira ou falsa. Nas próximas células, falaremos sobre operadores com números float. Nessa célula, temos uma soma simples de números float. Fique atento, porque em Python, a soma de um número inteiro com um número float resulta em um número float. A divisão entre dois números inteiros resulta em um número float. Devemos utilizar o sinal de divisão com duas barras, se o objetivo é obter um número inteiro como resultado. A divisão entre um número inteiro e um número float resulta em um número float. Mas tem um detalhe. Quando a divisão for por um número float, o resultado sempre será float, mesmo quando utilizamos as duas barras. Observe que a mesma divisão utilizando o sinal de duas barras resultou na redução das casas decimais. O interpretador Python possui várias funções e tipos integrados, que estão sempre disponíveis. Essas funções são chamadas funções built-in. Deixamos o link com a lista de funções disponíveis pelo interpretador. Elas são sempre úteis e aconselhamos que você consulte sempre a documentação Python, caso necessário. Agora, vamos falar sobre algumas das funções built-in. É possível que em nossos projetos tenhamos a necessidade de transformar um número inteiro em um número float. Para fazer essa conversão, utilizamos a função float. Nesse exemplo, temos o número 10 do tipo inteiro e transformamos no tipo float. Por outro lado, quando temos um número float e queremos transformar em inteiro, utilizamos a função int. Observe que nessa célula temos o número 20 com várias casas decimais e vamos convertê-lo para inteiro. A função int apenas exclui as casas decimais e não faz arredondamento ou aproximação de valor. Podemos também converter um número para hexadecimal. Nesse caso, utilizamos a função hex. E caso o objetivo seja converter um número para binário, utilizamos a função bin. Nessa célula, a função round retorna o número com arredondamento e duas casas decimais. O número 2 indica a quantidade de casas decimais. Nessa outra célula, a função round retorna o número com arredondamento e nenhuma casa decimal. Já a função abs retorna o valor absoluto de um número. Por fim, a função poll, que eleva um número a uma determinada potência, e nesse exemplo o número 2, está sendo elevado à terceira potência. No final desse notebook, temos uma lista com alguns exercícios simples para ajudar na fixação do conteúdo. Logo abaixo estão as respostas, mas aconselhamos que você faça os exercícios. Para visualizar as células com as respostas, devemos clicar nos três pontinhos de cada uma delas. E para ocultá-las, clicamos nessa linha azul ao lado da célula. Apresentaremos as respostas na próxima videoaula. Até mais!